Olá, está no ar o programa Intimidade de hoje com o psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. E você, já escreveu pra gente? Nosso endereço é douglasamorim@bhnews.tv.br. Lembrando que você não precisa se identificar para participar. Nós estamos no canal 9 da NET, canal 29 UHF e também na internet, bhnews.tv.br. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Patrícia? Olá, amigos e amigas da BH News. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aí na intimidade do seu lar. E lembrando sempre que o nosso programa é pautado por sugestões, opiniões e informações que precisam ser sempre avaliados por vocês e que a nossa intenção não é substituir as consultas a profissionais especializados. Certo, Patrícia? É isso aí, certíssimo. Vamos lá? Vamos começar. Vamos começar nosso programa. Primeira pergunta da Lívia. Olá, Douglas. Olá, Patrícia. Olá, Lívia. Tenho um problema e não sei como resolvê-lo. Gostaria que vocês me ajudassem. Namoro o ex-namorado da minha irmã. Eu o amo e ele também me ama, mas minha família não aceita nosso namoro, pelo fato dele já ter namorado minha irmã. Somente por isso. O que devo fazer para melhorar a situação? Eu tenho 20 anos, minha irmã tem 26 e meu namorado 25. Eles namoraram por cerca de 2 anos e nós já estamos juntos há 3 anos. Não houve traição. Nós só tivemos algo depois que eles terminaram. Bom, eles namoraram normalmente durante 1 ano, daí ele descobriu que estava o traindo com o ex-namorado. Ele terminou o namoro, mas passados alguns meses, ele resolveu voltar e continuaram por mais 1 ano. No entanto, a relação não ficou mais a mesma e ela continuou o traindo. Mas dessa vez ele não descobriu. Ele terminou e só depois foi descobrir que ela continuava com a traição. Ela não gosta, meus pais também não, pelo fato dele já ter namorado ela. Eles acham que ele está comigo para vingar dela, mas sei que não é verdade. Que situação, Douglas? Eu não sei se você tá reparando, Patrícia, a quantidade de perguntas que tem chegado para a gente com relação à intromissão de famílias nos relacionamentos dos filhos. Nossa. Pai, mãe, às vezes até irmã no relacionamento dos filhos. Agora, Olívia, o que me chamou a atenção, assim, logo de imediato no seu e-mail, é a questão, assim, do jeito que a sua família está te julgando. Porque a gente pega a sua irmã, né? Ela traiu reiteradamente o namorado e aí, de repente, a sua família pega e te dá uma argumentação de que, de repente, é porque ele quer se vingar de você. Eu fiquei me imaginando, sabe, Patrícia, até que ponto também é muito cômodo para a família, de repente, querer dar esse tipo de justificativa para ela, para que esse mal-estar seja afastado. E uma coisa que eu achei que é interessante é que todo mundo é bem grandinho. 20, 25 e 26 anos. Nós não estamos falando de gente, de adolescente. Exatamente. Aqui, não. A irmã sabe, né, pelo relato dela aqui no e-mail. Mas será que a família sabe que a irmã da Lívia traía o namorado? O que fica me parecendo é que sabe, porque parece que tudo está muito público aqui. Então, a família pega e não gosta. E ela, por conseguinte, a irmã também chega e endossa isso. Eu acho que dificilmente essa irmã que está namorando, ou seja, a Lívia, dificilmente ela ficaria calada, até mesmo para se defender. Então, a situação que eu tenho é que isso é tudo muito público, né? Agora, eu fiquei pensando assim, gente, quantas vezes nós recebemos esse tipo de demanda aqui e eu não vejo o fato de você estar namorando com uma pessoa, seja ela qual for, desde que você não esteja trazendo prejuízo para ninguém, que a família tenha que entrar e que tenha que resolver isso. Deles, né? E assim, eu fico pensando que se a irmã da Lívia traiu mais de uma vez esse namorado, isso é um sinal de que ela não gostava tanto dele assim. Ela não deveria estar tão preocupada com o fato dele agora estar namorando a irmã, deveria? Isso é uma coisa muito séria, porque, Patrícia, por mais que a gente já tenha falado aqui no Intimidade, que vários são os motivos que podem levar uma pessoa a trair a outra, inclusive um deles é não gostar, mas a pessoa que está traindo reiteradamente, ela realmente passa por uma questão assim, de não conseguir ter um vínculo de fidelidade com o outro, de respeito com o outro, no mínimo. E aí eu acho interessante o seguinte, porque eles pegam, os pais pegam, julgam a Lívia, né, desse jeito, julgam o namorado também, mas e cadê o julgamento dessa irmã que traiu reiteradamente e depois traiu de novo uma segunda vez?
E esse namorado perdoou a primeira vez, sabe? Ele teve uma questão de valor muito séria, porque não é todo mundo que dá conta de perdoar uma traição. Só que ela foi traiu de novo, sabe? Então, assim, a minha pergunta seria qual autoridade que tanto a irmã quanto os pais teriam para ficar interferindo nesse relacionamento. E julgando. E julgando. E tem mais coisa ainda que eu estava olhando aqui que eu acho importante. Nós nunca sabemos onde o amor está, Patrícia. A gente não sabe se está na fila do banco, se está no restaurante, se está no ex-namorado de uma irmã que não deu certo, porque ela foi extremamente ética, ela não ficou com o namorado da irmã enquanto ele namorava com ela. Pelo que ela está falando. Só depois do término. E acho que ainda tem uma outra coisa também, que a família está subestimando um pouco a Lívia. Olívia, não é possível, né? Se com 3 anos de namoro que você tem com uma pessoa, se você não conseguir perceber que ele está com você para te usar como mecanismo de vingança de alguma forma, eu acho que você estaria com uma visão muito limitada das coisas. Está faltando discernimento. Discernimento. Aí, né? E também eu penso que dificilmente com 3 anos uma pessoa gastaria tanto tempo assim, de perder tanto tempo da vida para ficar alimentando uma situação de vingança. Agora, diante desse quadro, o que você acha que é mais indicado? Talvez reunir todo mundo, já que é a coisa tão pública, reúne todo mundo e aí cabe a Lívia falar, vocês têm que respeitar meu namoro. O que você acha que tem que ser feito aí diante disso? É difícil porque eu não sei até que ponto, de repente, isso já foi até feito, sabe? Isso já, se não foi, me parece que é o caminho mais sensato. Agora, o que eu penso que tem que acontecer é o seguinte, Lívia, a sua família não é obrigada a gostar do seu namorado, seja ele qual for. Seja ele qual for. Da mesma maneira que o seu namorado não é obrigado a gostar da sua família. Agora, eu entendo que a questão de respeito precisa de ter. É o básico. É o básico. Porque se é a sua escolha, se você está se sentindo feliz e você não está fazendo nada em relação a estar trazendo algum tipo de prejuízo para quaisquer pessoa, e você está tocando já uma relação de 3 anos, Patrícia, uma relação de 3 anos, por mais que estejamos falando de namoro, já é algo bem consolidado. Com certeza. Não é? Nós não estamos São falando 3 meses, Não estamos falando de 3 dias e não estamos falando de 3 meses. Então, eu penso que é isso. Agora, sempre a gente tem preço a pagar na vida. Né? E, às vezes, o preço de um relacionamento não quisto pela família, às vezes, é até um certo afastamento da família e não é incomum de acontecer. E aí, cabe a ela escolher. Cabe a ela escolher. Se chegar nesse ponto. Exatamente. Bom, então, a próxima pergunta é do Roberto, aqui de BH. Douglas, preciso da sua ajuda. Tenho 21 anos e nunca namorei. Eu gosto de meninas, mas não tenho coragem de chegar perto delas. Sou tímido demais. Não sei como me aproximar, não sei o que conversar e morro de vergonha. Tenho medo delas me acharem bobo. Será que isso tem tratamento ou cura? Nós já falamos de timidez aqui também, né? Já. Timidez é uma doença, Douglas? Não necessariamente, não necessariamente. Um grau que a gente pode colocar de timidez que for muito exacerbado, nós poderíamos até falar de uma possibilidade que a gente chama até de fobia social, que a pessoa até evita o contato com outras. Mas timidez pode ser, a gente pode colocar como sentimento, como ciúme, como medo, como inveja, como amor, como qualquer um outro. E qualquer um desses sentimentos, se eles estiverem descalibrados, podem trazer dificuldades para a vida da gente. Agora, pensando na perspectiva da timidez, que é até o que você colocou, Patrícia, inicialmente a timidez ela tem muita relação com a autoestima baixa. Né? E essa autoestima baixa, fazendo todo um percurso assim, não só para o Roberto, mas para todos vocês que estão nos assistindo, que sentem isso, essa timidez de uma forma mais pronunciada, então vamos fazer o percurso assim de uma forma bem didática para que possa ficar claro para vocês. Então, primeiro, a autoestima baixa, ela se configura em um formato de visão que você inicialmente tem sobre si, negativo. Ou seja, você começa a ver características que você tem em si, que você vê ausência de características boas e predominância de características ruins. Por exemplo, eu acho que para eu ser atraente para as mulheres eu tinha que ser mais alto. Aí ele se sente mais baixo, se sente inferiorizado. Eu acho que eu tinha que ter um nível intelectual maior. Aí ele tem pouco estudo, se sente inferiorizado. Então, esse que é o núcleo da timidez. E aí, o que você está dizendo, então, que a gente poderia falar do Roberto, é que ele se acha bobo, ele se sente bobo e por isso acha que as mulheres
vão achá-lo bobo. É mais ou menos por aí. Agora, o que acontece? Esse mecanismo que você está falando, Patrícia, em psicologia nós chamamos de projeção. Ou seja, eu projeto na outra pessoa algum pensamento ou algum sentimento que na verdade são meus. E essa projeção, a pessoa que sente, que faz a projeção no outro, coloca isso como verdade absoluta. Por exemplo, para você de casa entender melhor. Se eu me acho feio, automaticamente eu penso que todas as outras pessoas irão me achar feio também. Agora, o que acontece? Isso não necessariamente é verdade, porque os conceitos muitas vezes são subjetivos. Então, pode ter um monte de gente que realmente vai me achar feio e um monte de gente que vai me achar bonito. Só que o difícil é convencer o tímido de que essa verdade dele não é absoluta. Não é necessariamente verdade. Essa que é a grande dificuldade. E aí, o que é... Quais são as dicas que você dá, assim, como superar essa timidez? Pelo menos diminuir, né? Tem cura? Não porque não é doença. Exatamente. A gente não precisa de falar disso, né, de doença. Mas o que pode ser feito? Bom, antes de falar isso, eu acho que a gente precisa de localizar para ele, assim, o porquê que você se acha bobo. Porque o núcleo da timidez dele é a bobeira. Você viu o que ele colocou assim? Bobo. Eu tenho medo delas me acharem bobo. Então, Roberto, o que te faz ser bobo? Porque você está com 21 anos e você nunca teve um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais longo. Eu já conheci pessoas até mais velhas do que você, Roberto, que também não tiveram também esse tipo de relacionamento mais profundo e não necessariamente são bobas. Então, se isso estiver fazendo com que você formule esse autoconceito, para mim você está equivocado. Agora, trabalho em relação a isso, claro que tem. E aí é um trabalho de psicoterapia, sabe, Patrícia? É com o psicólogo mesmo. E o psicólogo vai fazer com que ele reveja esses conceitos do que faz com que ele se sinta realmente tão bobo assim. E começa a fazer uma proposição de uma exposição gradativa. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o tímido ser perfeccionista. Não todos, mas é muito comum. Porque ele quer a fórmula certinha, a fórmula exata, para que ele se sinta seguro para conseguir se aproximar das mulheres. Mas e aí não tem. Não tem. E aí não tem. Então o que acontece? É você, Roberto, trabalhar também, tanto no trabalho de psicoterapia, quanto consigo, que o grande lance é ser espontâneo. É ser você mesmo, cara. Você não tem que ficar preocupado com todo mundo te rejeitando. Por quê? Porque parte das mulheres vai te rejeitar. É óbvio, porque você não é nenhum galã que todo mundo vai te amar e querer ficar com você, apaixonar por você o resto da vida. Mas eu também vou arriscar, apesar de não ter visto sua foto, né, Roberto? Eu vou arriscar que você também não deve ser um jaburu danado. Então, vamos pensar aqui juntos, né? Tem pessoas que não vão gostar e outras vão gostar. E lidar com naturalidade com isso, porque acontece com todos nós. Com certeza. Não é, Patrícia? Depois dessa a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta e antes de ler a nossa próxima pergunta, eu vou dar aquele nosso recadinho para o pessoal de casa. A Clínica Odontológica a doutora Regina Bregalda presta serviços de qualidade com respeito, responsabilidade e comprometimento. Especializada em implantes e clareamento dentário, planeja cada tratamento com técnicas modernas e de maneira individualizada. Então não perca tempo, marque já uma avaliação gratuita. Ligue 3225-0840. Clínica Doutora Regina Bregalda, odontologia especializada. Avenida Afonso Pena, 3355, sala 403. Então agora sim, vamos à nossa pergunta. Vamos lá. Douglas, da Júnia, aqui de BH também. Pergunta grande. Douglas, estou solteira há muito tempo e há poucos meses eu conheci um homem interessante e resolvi dar uma chance para ele. E para mim também. Saímos umas 2 vezes, mantínhamos contato diário pelo telefone e ele me parecia bem interessado. De repente ele sumiu, sem nenhuma satisfação. E depois eu fiquei sabendo que ele estava com outra. Fiquei na minha e segui minha vida. Só que 3 meses depois ele terminou com essa pessoa e voltou a me chamar para jantar. Eu disse que ia pensar e que ligaria para dar uma resposta. Mas a verdade, eu não sei o que fazer e quero que você me ajude. Eu estou com vontade de sair com ele de novo, mas acho que não deveria.
Ele sumiu de mim, ficou com a outra, namorou, quebrou a cara e agora quer voltar para mim? Uai, eu não acho isso correto, não. O que você acha? Devo dar mais uma chance a ele? Uhum. Bom, vamos lá, né, Júnior? O sujeito estava tendo um contato diário com você e, de repente, o cara desaparece feito fumaça, né? E aí depois você fica sabendo que ele está com outra. Aí fiquei pensando nas possibilidades, Patrícia. Ou ele já estava com a Júnia e de repente arrumou... com outra ao mesmo tempo? Aí arrumou outro rabo de saia. Ou ele estava com outra e depois arrumou a Júnia. Ou arrumou as duas ao mesmo tempo e depois resolveu ficar com a outra. No final das contas, Júnia, você ficou preterida mesmo. Né? Em todas as hipóteses. Em todas as hipóteses, não tem como, você ficou preterida mesmo. Você foi colocada lá, lá no final da fila. Agora, o que me chateia com esse tipo de conduta, sabe o que é, Patrícia? É que eu venho sentindo muita falta de tato dos seres humanos uns com os outros, de maneira geral, sabe? Inclusive, tem até um autor, um historiador, que faleceu há pouco tempo, muito inteligente, chamado Eric Hobsbawm. Ele escreveu um livro intitulado A Era dos Extremos, e que ele falou assim, que quando ele comparava as relações sociais do século XIX para o século XX, e aí eu me atreveria também a falar para o século XXI, ele fala assim do apodrecimento das relações sociais, sabe? Então eu tenho visto as pessoas com muita falta de cuidado umas com as outras, sendo indiferentes ou sendo agressivas, ofensivas, sem ter necessidade. E isso aí me revela ou uma indiferença com o outro ou uma imaturidade, né? Ou até uma falta de educação. Agora, isso não é raro. Não, assim, não. São muitos relatos de amigas, de conhecidas, de muitas mulheres mesmo, até homens também, desse tipo de coisa. Começa um relacionamento, né, um envolvimento que seja com uma pessoa e de repente... Simplesmente sumiu. Não tem nada aconteceu, não tem um término, não tem nada. Eu vejo isso como uma falta de um compromisso mínimo com o outro. Né? Com o outro que eu estou falando, com outro ser humano mesmo, com outra pessoa que está desenvolvendo expectativas, sentimentos e uma série de coisas. Agora, eu grifei uma coisa aqui na sua pergunta, Júnior, que eu acho muito interessante, que acontece com uma certa frequência aqui no Intimidade, Patrícia. Ô Júnior, é frequente as pessoas mandarem as perguntas pra gente e no meio das perguntas está a resposta. Só que ou vocês não veem as respostas que vocês mandam, ou vocês ficam esperando que talvez um profissional, alguém da área, chancele, aprove, né, aquela resposta que você se deu. Olha que interessante. Você falou assim, eu estou com vontade de sair com ele de novo, mas acho que não deveria. Ele sumiu de mim, ficou com outra, namorou, quebrou a cara e agora quer voltar para mim. Uai, eu não acho isso certo, não. Então, de certa forma, ela já colocou uma resposta para ela e me parece que ela está com medo de assumir. Não é? Eu tive um pouco essa sensação. Me pareceu assim. E ela fala, estou com vontade de sair com ele de novo. Me parece que ela gostaria de realizar a vontade dela, de sair com ele, mas que fica assim meio envergonhada, né? Ou amedrontada, né? Ou amedrontada. Né? Mas você acha que a opinião dele, a visão dele em relação a ela, pode mudar, dependendo do que ela decidir, sair ou não? Ô Patrícia, pode sim. Agora, é muito complicado para eu falar quais foram as motivações que fizeram com que ele a procurasse. Pode ter arrependimento, pode ter visto nela uma pessoa valiosa, pode estar procurando apenas por sexo, por diversão, aventura, pode ser uma série de coisas. Agora, o que você colocou, e aí eu sempre gosto de trabalhar com as pessoas quando elas têm uma determinada convicção, e eu vejo que são convicções saudáveis, das pessoas tentarem ser o máximo possível fiéis a essas convicções. Então, o que ela colocou? Ela não aceita essa postura de ser abandonada. Então, ela não aceita. E aí, Júnior, eu não vou te falar se você deve ficar com ele ou se você não deve ficar. Eu não vou te dar essa resposta, mas eu vou te ajudar com uma coisa que vai te ajudar a iluminar o seu caminho. É você avaliar qual o tipo de conduta que as pessoas têm com você que te deixam ferida
ou não. Por quê? Para determinadas pessoas, elas poderiam passar por cima disso, perdoar, ver nessa relação uma possibilidade de felicidade e tocar a vida adiante. Naturalmente. Naturalmente. Para outras, sim, isso é mortal. Isso não serve, isso é uma coisa que pegou e acabou. Então, se você der essa chance para ele, você tem que ter clareza do que ele é capaz de fazer. Porque ele já fez uma vez. Quer dizer que ele vai fazer de novo? Não. Mas demonstra a capacidade dele fazer. Tem potencial para isso. Tem potencial para isso. Né? E, se você der essa chance para ele, tem que ser de consciência muito clara, porque caso dê errado por algum motivo novamente, você não vai poder se arrepender falando que você foi ingênua, que você foi enganada, que você não refletiu sobre a situação e, a partir daí, caso dê errado, tentar ressignificar as coisas. Mas, para mim, o norte para você é pensar qual tipo de comportamento que o outro tem para com você que é tolerável. Aí eu acho que é exatamente isso que você falou, assim. Se ela decidir por sair com ele, que saia consciente. Consciente, também, né? consciente. Independentemente do que vier depois, ela quis sair. Isso. Saiu, foi lá, viu, não era, então beleza. E se der errado, não se vitimizar para si mesma, né? Como se fosse uma pobre coitada. Então é isso aí. Vamos para a nossa próxima pergunta. A espectadora não quis se identificar. Tá? Douglas e Patrícia, boa noite. Preciso me livrar de uma amiga invejosa, mas não sei como fazer. Eu gosto dela, mas sinto uma energia pesada quando estou ao seu lado. Ela sempre me imita em tudo e vira a melhor amiga dos meus namorados. E chegou até ficar com alguns deles, depois que terminamos. Até meus empregos ela quer ter igual. Eu não gosto desse tipo de gente e não sei como me afastar dela. Me ajude, por favor. É a primeira espectadora que não se identificou hoje, né? Não se identificou. Aqui, a primeira que não disse. Ô Douglas, deixa eu te interromper um minutinho, antes de você começar a responder essa pergunta. Eu fiquei com uma coisa na cabeça que eu queria só pegar o gancho da nossa última pergunta da Júnia. Você acha que todas as pessoas merecem uma segunda chance? Depende. Depende, porque qualquer pessoa que vai dar uma segunda chance para outra ou não, vai fazer isso baseado no seu sistema de princípios e valores. E como os princípios e valores variam de pessoa para pessoa, ela tem que consultar esses princípios e valores para ver se vale a pena. Porque, por exemplo, para todos nós existem erros imperdoáveis. Para todos nós. Para mim pode ser um, para você pode ser outro, para a Júnia pode ser outro completamente diferente. Mas quais são esses erros imperdoáveis de cada pessoa? Então, a segunda chance, ela tem que ser dada de acordo com esse sistema de princípios e de avaliação do quão impactante aquilo vai ser para a mente dela. Que cada um dá conta, é singular, né? Mesmo, mas que é possível, é. Tanto é que nós já trabalhamos alguns programas aqui em relação à situação de traição, que já vimos situações de traição que uma pessoa, um companheiro perdoou a outra ou vice-versa e a relação ficou até melhor. Né? Então, realmente, isso é muito singular, Patrícia. Ok, então vamos à amiga invejosa. Vamos lá. Eu fiquei pensando, antes da gente pensar na questão da inveja, eu fiquei, assim, tentando, assim, esmiuçar essa questão da espectadora que não se identificou e queria lançar uma ideia que vai além da perspectiva da inveja, Patrícia. Por quê? Porque o que você está colocando é que ela é uma baita imitona. Né? Tudo que você faz, ela está na sua cola, está na sua aba. Vai na sombra. Né? Vai na sombra, está na aba. Rastro. Isso. Então, tem pessoas que fazem isso, não é por inveja. É porque tem uma autoestima tão baixa e uma insegurança tão grande oriunda dessa autoestima que precisa de ficar sempre sendo norteada pelos passos dos outros. E, às vezes, até em idade muito tenra. Não sei se você viu isso quando você era mais novinha, era adolescente, que, às vezes, algumas pessoas no colégio, faziam a questão da prova, de repente, o que acontecia? Ela ia lá, colava da coleguinha, apagava a resposta, colocava da coleguinha e a resposta era errada. Né? Então, eu acho que o que vai nortear a sua postura em relação a essa amiga sua são duas coisas. Primeiro, tentar diferenciar a inveja da autoestima baixa. Porque só para a gente pegar o conceito de inveja, o conceito de inveja no dicionário Aurélio é muito interessante. Ele fala assim, é tristeza ou pesar pelo bem ou pela felicidade do outro e desejo violento de possuir o bem alheio.
Não necessariamente a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela está desejando a destruição do outro. E por que eu estou pensando nisso? Porque ela não deu em cima do namorado da amiga enquanto ela estava namorando. Não, é. Né? Talvez ela espere acabar para ver que, de certa forma, se aquele ali valeu a pena para a amiga, vale a pena para ela experimentar também. É um terreno razoavelmente seguro. Porque eu tava pensando nisso. Assim, quando você falou de avaliar a diferença, como que a gente sabe que não é inveja, que é autoestima baixa? Avaliando esses sinais, por exemplo? Exatamente, porque se a pessoa está te seguindo, mas ela não está fazendo nada para te prejudicar. Ela não está fazendo, ela não está querendo te tomar nada. Porque quando a gente pega lá o conceito do dicionário Aurélio, está lá, desejo violento de possuir o bem alheio. Então, se ela não está avançando em nada que você tem, e ela está simplesmente te seguindo, aí a gente cai no conceito de amizade. E esse conceito de amizade é muito interessante. Eu até quis trazer o conceito do dicionário Wise para ela ficar atenta. Sentimento de grande afeição, simpatia ou apreço entre as pessoas. Então, grande síntese dessa história. Se ela é sua amiga mesmo, se você tem afeição, apreço, é uma pessoa importante, valiosa para você, sentar e colocar esse incômodo para ela. Porque pode ser... Você acha? Acho que pode ser que isso seja tão inconsciente que ela nem perceba. Você acha que além de tudo isso, pode ser, essa amiga pode ser não invejosa, mas pode ter uma profunda admiração? E por isso quer ter tudo igual, por isso é possível, quer o namorado, o emprego? É possível. Agora, se ela coloca o centro do que é bom sempre no outro, isso, por conseguinte, vai gerar uma situação de autoestima baixa. Agora, se essa pessoa não for valiosa para você, você tem duas opções. Ou você faz uma ruptura radical, ou então você vai fazendo aquela ruptura paulatina. Não atende o telefone, não responde a mensagem. Vai afastando. Né? Vai afastando. Agora, o que vai iluminar o seu caminho, para mim, é avaliar essas duas coisas. Se vê inveja ou vê uma fraqueza emocional na pessoa, e se ela é valiosa para você manter essa amizade e colocar a situação para ela ou não. Ok, então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Nós esperamos o seu e-mail com dúvidas e histórias de vida. Escreva pra gente, douglasamorim@bhnews.tv.br. Lembrando que não é necessário se identificar para participar. Uma ótima semana para você. Tchau, até o nosso próximo encontro. E lembrando sempre que a intimidade é feito para vocês, mas fundamentalmente por vocês. Uma novidade que eu queria colocar é que a partir da próxima semana estamos em novo horário. Verdade, eu esqueci de falar. Estaremos às 10h30 da noite, todas as quartas-feiras, estaremos mantendo o mesmo dia e continuamos esperando sua história de vida, seu e-mail. Pode entrar na nossa página no Facebook, pode mandar sua mensagem, somente eu tenho acesso à sua história, ao que você colocar pra gente. E não se esqueça, quarta que vem, 10h30 da noite, aqui na nossa BH News. Um abraço e até lá. Isso aí.